Olá, irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós vamos entrar em 1 Coríntios, capítulo 11, tá? E aqui nós estamos falando assim, que vai falar a respeito do véu da mulher, do cabelo do homem, quero falar com vocês que nós estamos aqui. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Aí, a expressão no Senhor refere-se o plano do Senhor para ajudarmos a nos tornar como Ele e obter a vida eterna. Então, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 11:11, aprendemos o seguinte princípio: no plano de Deus, os homens e mulheres não conseguirão obter a vida eterna uns sem os outros, porque uns têm que ajudar os outros. Lá em Corinto, gente, Paulo falou exclusivamente para eles, porque Paulo, o que ele quis dizer que não havia diferença entre o homem e a mulher. A roupa que eles usavam eram roupas iguais. O que diferenciava o homem da mulher é quando ela usava o véu. Por isso que Paulo foi bem claro no livro de Coríntios quando falou que a mulher tinha que usar o véu, porque as prostitutas de lá da cidade de Corinto andavam sem véu. E as mulheres, quando elas foram para a igreja em Corinto, elas achavam que podia ficar sem o véu, mas devido ao costume do lugar, Paulo achou melhor elas continuarem usando o véu para que elas não fossem assediadas na rua. E também falou que os homens deveriam conservar o cabelo cortado, para diferenciar das mulheres, que as mulheres não cortavam o cabelo, né? E se eles andassem com o cabelo grande, né, que não ia ser um bom exemplo, ia servir de escândalo lá em Corinto. Porém, nos dias de hoje, nos nossos dias de hoje, ele estava escrevendo justamente. Nós temos que ver que, para aquele contexto daquela igreja em Corinto, precisava realmente estar falando assim, porque as mulheres acharam que elas podiam andar sem o véu, mas se elas andassem sem o véu, os homens achavam que elas eram prostitutas. E Paulo também falou assim, diz que qualquer homem que ora e profetizar com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, porque o homem então era para manter o cabelo cortado, e se ele tivesse cabelo grande, ele estava com a cabeça coberta. Essa passagem tem gerado diversas interpretações, sendo que algumas pessoas acreditam que a cobertura na cabeça é um sinal de submissão, enquanto outros acreditam que é uma questão cultural. Eu vou ficar com a questão cultural, tá bom? E o que quer dizer lá em 1 Coríntios 11:10? Então, a ideia dos anjos seria esta, de que os anjos, quando que era para as mulheres cobrirem o véu, porque cobrir a cabeça com o véu também, porque os anjos, a Bíblia diz, né, os anjos, eles assistem o culto que nós praticamos, né, eles são participantes do culto, e como emissários, porta-vozes e representantes ainda que celestiais de Deus. Ao escandalizar-vos, você estaria portanto fazendo algo que não deveria ser praticado por pessoas que estavam sem a cobertura do véu, né? E assim, mas tudo é costume, era uma cultura lá em Corinto. Por isso que os coríntios tinham que andar assim. E nessa carta aí nessa carta de Corinto, o que significa o véu aí?
Portanto, a mulher deve trazer um véu na cabeça para mostrar que ela está debaixo da autoridade e também por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Um depende do outro, tá? Então não adianta achar que um manda mais do que o outro, não. Que as mulheres achavam que por causa da graça elas não precisavam. Hoje não há necessidade de usar esse véu. Quero explicar para os irmãos. Tem a igreja que usa véu, né? Que nós sabemos que é a CCB, né? Que usa, né? Mas não há necessidade. E o que eu acho, o que eu vejo aí que é errado a mulher andar com a cabeça raspada, porque o cabelo da mulher, a mulher tem o cabelo para ser, para ter, quando a mulher tá com a cabeça rapada e tudo, é porque ela tá com um problema de câncer e tudo. Tem que haver esse respeito, né, gente? Nós temos que nos portar como pessoas realmente santas e evangélicas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, o apóstolo Paulo é a parte da primeira epístola aos Coríntios no Novo Testamento que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O versículo inicial da epístola indica que ela foi enviada por Paulo e um discípulo chamado Sóstene, que pode ter servido como escrevente. Paulo ditava e ele escrevia. Em 1 Coríntios 11 é o 11º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, de autoria de Paulo, do Novo Testamento da Bíblia. E agora, gente, alguém pergunta assim, quem escreveu o Coríntios 11? Nós sabemos que foi Paulo que ditou e o discípulo dele escreveu. Agora, para quem Paulo escreveu esse livro? Paulo escreveu essa epístola, foi escrita para os membros da igreja da cidade de Corinto. Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos. E conforme está escrito em Atos 18, é 1 ano e meio, eu vejo, 1 ano e meio, onde organizou um ramo de igreja. Então ele precisava estar escrevendo que as mulheres se acharam, não queriam usar véu. E se elas não usassem véu, as pessoas daquele lugar iam achar que elas eram prostitutas. O que significa o véu? O que significava o véu para a mulher? Portanto, a mulher deve trazer o véu na cabeça para mostrar que ela está debaixo da autoridade e também por causa dos anjos. Porque os anjos, eles vão cultuar a Deus junto conosco. No Senhor, porém, nem a mulher nem o homem é independente do. Quem era o pastor da igreja de Corinto? Era Apolo, servo de Deus, eloquente, poderoso nas escrituras, conforme está escrito em Atos 18, do 24 ao 28. Ele ministrou na cidade de Corinto depois da partida de Paulo para a Síria. Como Paulo era muito pobre, eles começaram a dar mais valores a Apolo, né? Mas Apolo, porque Paulo não era eloquente para pregar, né? Falar assim com bastante ênfase, mas o Apolo era. Então o povo começou a valorizar mais o Apolo. E aí Paulo chamou a atenção do pessoal de Corinto por causa disso. E aqui, quando você pega lá Atos 19:1, aí fala que ele era natural de Alexandria, Egito, um eficaz expositor das Sagradas Escrituras e fluente orador. O Apolo era bem orador, bem fluente. Então eles começaram a ficar querendo desvalorizar Paulo. Qual é o foco da mensagem aí? A primeira carta aos Coríntios ensina, né? Aqui nesse capítulo, ensina, adverte e até repreende, conta a vários problemas e questões que se levantaram na igreja, desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas, conforme, né, o capítulo 4:17. Ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto, como aqueles que invocavam o Senhor em todos os lugares. Então esse é o capítulo 11.
Ó, o problema na igreja de Corinto, falavam em línguas e profetizavam, mas não eram fiéis ao Senhor. Tinham brigas feias entre si, praticavam discriminações socioeconômicas na igreja, ensinavam doutrinas distorcidas, esqueciam de seus papéis no serviço de Deus e até negavam a ressurreição de Cristo. Muitos hoje buscam os dons em destaque, mas não se dedicam à fidelidade a Deus e ao desenvolvimento do seu caráter. Ser dotado de dons não significa ser fiel a Deus. Então é isso que Paulo está querendo chamar a atenção do pessoal de Corinto, né? E aí por isso que falou, a problemática da igreja era resgatar a igreja de novo. E por isso que Paulo, enquanto ele pregava em Éfeso, onde permaneceu durante 3 anos na sua terceira viagem missionária, ele encaminhou uma carta à igreja de Corinto, a epístola que conhecemos como 1 Coríntios. A igreja em Corinto surgiu como resultado de um trabalho realizado por Paulo e surgiu vários problemas e ele precisou de enviar a carta para corrigir o que estava acontecendo lá. As mulheres, igual eu iniciei o capítulo dizendo, né? Naquela época não tinha diferença de vestes de homem e de mulher. O que diferenciava o homem da mulher era o cabelo curto do homem e a mulher usando o véu. A mulher que andava sem véu era considerada prostituta. Como elas agora eram servas de Cristo, elas achavam que poderiam andar sem véu, mas não podia porque senão elas não iam confundidas como prostitutas, porque as prostitutas lá em Corinto andavam sem véu. Meu querido e minha querida, eu quero falar com você para ler 1 Coríntios 11 e deixe o seu comentário.